Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, te agradecemos mais uma vez, Pai, por este momento, gratidão a Ti, por tu ter reunido as Tuas pedrinhas, Papai. Sabemos que as Tuas pedrinhas elas têm se esforçado, se reunido em todos os lugares, Pai, conforme a Tua palavra. A gente vê que Teus discípulos ali, eles se reuniam, Pai, de casa em casa, eles viajavam para ministrar, para levar a Tua palavra, Papai. Gratidão, Papai, por todas aquelas pedrinhas que têm se ajuntado, aqueles irmãos que se encontram fora. Papai, que Tu possa juntar Tuas pedrinhas no Teu tempo, Papai, não no nosso tempo. Nós não queremos passar na Tua frente, Papai, porque sabemos que essa obra é Tua, Papai. E a boa obra que Tu começastes nos Teus filhos, Tu irás de concluí-la, Papai. Gratidão, Papai, dá força ao cansado, dá ânimo, Papai, àqueles que têm ficado para trás, Papai, porque não queremos que nenhum se perca, Papai. Sabemos que a Tua palavra ela não entra vazia naqueles corações. Sabemos que possa haver uma transformações, que eles possam entender, Papai, que não há um outro alimento que possa levar redenção a não ser a Ti, Papai. Que eles possam comer do Teu alimento. Pai, vai de encontro a cada pedrinha preciosa. Faça que essa palavra seja alcançada em cada pedrinha, Papai, espalhada não só no Brasil, como em todo lugar do mundo, Papai. Sou grato por essa família que aqui se encontra reunida, Papai, na casa do irmão Wellington, na casa da irmã Débora, Papai. Nós somos gratos por essa caravana, porque todas as pedrinhas se esforçaram para estar aqui, Papai. E sabemos, Papai, que a obra que Tu colocastes em nós, Papai, seremos perseverantes, porque sabemos que seremos fiéis àquele que nos argimentou, Papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja, né, amados irmãos? Irmãos, a gente vai começar a falar de um assunto que é muito no nosso meio, tem que ser falado inúmeras vezes, e a gente vê pela ministração que foi traga hoje, pelo irmão Arthur, e a gente vê ali quem? A gente vê a grande mãe, né? A Igreja Católica ali, o Papa. No final dos tempos, no final, depois do ministério de Filadélfia, ela fazendo o quê? Ela querendo alimentar. Ela alimentar quem? Alimentar todos aqueles que se encontram na onde? Nas religiões, nas instituições. Por quê? Porque o papel dela é o quê? Ela enganar as nações, povos, multidões e línguas. E a gente tem do lado de cá Filadélfia, né? O anjo mensageiro, conforme Apocalipse 14:6, que ele anuncia a salvação, né? Anunciando as nações, povos, multidões e línguas, né? Então a gente já vê uma imitação, né? Você vê que um está embriagando as nações, povos, multidões e línguas, e o outro está o quê? O outro está selando para a salvação. Então, quando a gente vê a palavra sendo anunciada a todos os cantos, nações, povos, multidões e língua, e é esses que estão sendo ouvintes dessa palavra, estão sendo o quê? Alimentados. E uma vez está sendo alimentados, estão sendo o quê? Selados. Porque uma vez você alimentando, você entendeu, você comeu, você alimentou, você cresce. Você identifica, você sabe que você não precisa comer outro alimento. E o que nós vamos conversar, falar um pouco, é sobre isso hoje. É sobre comer um outro alimento. Se alimentar daquilo que te traz morte, em vez de te trazer vida. Porque hoje a gente acha que não, é igual um alimento que a gente come. Tem coisa que você come que te faz bem no estômago. Tem coisa que você come que te faz mal no estômago. Tem coisa que vai te trazer reforça, revigoração. E tem alimentos que vai te colocar de cama.
para te colocar acamado. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque o alimento desse mundo, irmãos, é um alimento que ele não nos agrega em nada. Ele não nos ajuda em nada no nosso crescimento espiritual. Vamos abrir em Tiago capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13. 2111? Tiago, 2110. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Depois os irmãos vão compreender, irmãos, como que a inteligência, o conhecimento desse mundo, ele não tem nada a nos oferecer. Ao contrário, é Filadélfia, é os filhos de papai e Alcha que tem a oferecer esse mundo. E muitas das vezes, como eu estava conversando historinha com o irmão Márcio, as pessoas elas são tendenciosas a inverter os valores. Eu estou falando até para a gente mesmo, os filhos de papai Alcha. A gente inverte os valores. A gente deixa que as coisas deste mundo sejam mais valorosas do que as celestiais. Os filhos de Adão, os homens da terra, eles têm, é do gene deles, eles fazer com que, para eles se sentirem bem, as coisas, por exemplo, você adquire um carro, uma casa, um automóvel, o que quer que seja. Para eles se sentirem bem, eles precisam que outros vejam o que eles têm. Então você vê que o prazer das pessoas deste mundo, das conquistas delas, é ver com que as pessoas vejam o que elas têm para elas se sentirem bem. Então inverte os valores, coloca os princípios eternos para o segundo plano e os prazeres momentâneos em primeiro plano. Então as pessoas, elas têm o quê? Elas têm tendência a inverter os valores. Quando o papai Alcha ele vem aqui à terra, ele fala: o meu reino não é deste mundo. Certamente aqueles que me buscam também, o reino deles também não seriam. Mostrando, papai Alcha, ele não tinha vínculo nenhum com esse mundo, porque ele sabia de onde que o reino dele era e o que esperava. Certamente aqueles que vêm, fato, que também os reinos deles também não são deste mundo. Mas por que essa inversão de valores? Inversões das coisas, as coisas serem mais do que a gente. A matéria, ela foi feita para o quê? Ser cuidada. Não a matéria nos consumir. O homem, ele faz as coisas serem mais importantes do que ela. Essa semana um amigo meu, ele comprou um carro e falou assim: irmão, eu comprei um carro, você tem que ver que carro bonito. Me apresentou o carro, eu falei assim: que carro bacana, mas posso te dar uma opinião? Ele falou assim: pode, é bem-vindo. Eu falei assim: cuidado, para que essa casca não seja maior quem está por dentro dela. Eu quis mostrar para ele que às vezes o que ele está tentando mostrar para as pessoas é algo que é passageiro. Quem está dentro dela é que é importante. Aí todo mundo que está vendo aquilo exterior como algo importante, mas quem está dentro daquele veículo que tinha que ser importante não é, porque ela escondeu o brilho dela. Ela escondeu o brilho dela. E a gente vai se tratar de alguns assuntos sobre isso hoje, irmãos. E vocês vão ver que vai trazer a cada um de nós que estamos aqui uma força a mais, uma perseverança a mais de esperar nossa redenção. Pode ter certeza disso. Sem dúvida de errar. Todos vão sair daqui hoje com uma concepção diferente de pensamentos, que tudo isso que nós estamos vivendo aqui, irmãos,
A gente vai começar a olhar como a gente já olha assim os filhos de Alcha, a gente já olha assim como que as coisas do papai ela sempre tem que vir em primeiro plano. Vamos abrir em 1 Tiago, capítulo 3, versículo 13, que fala assim: quem dentre vós é sábio, entendido, mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas, se terdes invejas amargas e preocupações egoístas no vosso coração, não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Porque, grave essa palavra no 15, porque esta é a sabedoria, não vem do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. É essa a parte que eu queria que os irmãos gravassem. A sabedoria desta terra, irmãos. A sabedoria deste mundo. Ela é carnal e demoníaca. Ela é carnal e demoníaca. Por que ela é carnal e demoníaca? Quando a gente lembra de demoníaca, a primeira coisa que a gente já lembra é de quem? Satanás. Porque ela é carnal. Porque tudo nesse mundo que se encontra na terra é carnal. É verdade. Então ela é carnal e demoníaca. Aí vocês vão entender, irmãos, por que a gente começou com esse versículo. A sabedoria deste mundo, ela é carnal e ela é demoníaca. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. 1024. Provérbios, 1025. capítulo 3. Fala assim. Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não esqueças minha instrução. Guarda no teu coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. O amor e a fidelidade não te abandonem. Ata ao pescoço, escreva na tábua do teu coração, e alcançarás favor e bom sucesso aos olhos de Al e dos homens. Confia em Al com todo o teu coração. Não te enfies na tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos reconheça-o, e ele endireitará tuas veredas. Não sejas sábios aos teus olhos. Teme a Iau e evita o mal, e será a sua saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aqui tá bom. Nós lemos lá atrás, em Tiago, capítulo 3, que nós vimos que a sabedoria desse mundo, ela é carnal e demoníaca. A sabedoria desse mundo, ela é carnal e demoníaca. Quando a gente pega aqui em Provérbios, a gente vê que há o ensinamento para ser aplicado. Quando a palavra fala assim, meu filho, não esqueça as minhas instruções. Guarda no teu coração esses preceitos, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. Quando a gente pega lá no começo da criação do homem, irmãos, a gente pega lá no início, foi feito quem? Adão e Eva. Adão e Eva. O homem, quando ele foi feito na virada do dia, era aplicado eles o quê? O ensino. Na virada do dia era aplicado a Adão e Eva o ensino. Adão e Eva, eles eram ensinados na virada do dia, irmão Márcio.
Era ensinado para eles como eles se deveriam se comportar, como eles poderiam, como é que eles iam levar a vida, para que eles não estribassem nos seus próprios entendimentos. Então era ensinado eles como andar para que eles não errassem. Mas era somente uma vez na virada do dia. Mas aí, Satanás, Lúcifer, a serpente, ela pega, ela também, ela quer ensinar. Vamos abrir em Gênesis capítulo 3? Deixa separado em Provérbios. Vou ter precisado aqui, irmão. Pode. Provérbios. Agora vamos abrir em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Três, né? Três. Gênesis 3. Vamos começar até no 1 mesmo. Fala assim, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Iau tinha feito. Ela disse à mulher. Então Iau disse, vós não podeis comer de toda a árvore do jardim? No caso, a serpente dizendo para a mulher. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Iau disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. No caso, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. 4. A serpente disse então à mulher, não morrereis, mas Iau sabe que, no dia em que dele comer, de vossos olhos se abrirão, e vós sereis como, no caso, Iau. Versados no bem e no mal, a mulher viu que a árvore era boa e apetitosa e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento, tomou-lhe do fruto, comeu. Pega esse último pedaço. E que essa árvore era desejável para adquirir discernimento, aí eu pergunto, irmão André, por que discernimento? Quando você adquire o discernimento, você passa a entender sobre as coisas, você passa a entender em volta do que está acontecendo. Você passa a discernir, ter discernimento. Quando a serpente ali ofereceu à mulher, irmãos, quando a serpente ofereceu à mulher, vocês percebem que a serpente estava ensinando. Verdade. Ensinando coisa errada. Mas ensinando coisa errada, conforme o irmão Natanael disse aqui. Ensinando coisa errada, mas estava ensinando. E a mulher, uma vez que ela comeu do fruto, os olhos dela se abriu. Ela adquiriu discernimento. Mas discernimento agora pro mal. Terreno. Exato. Por isso que nós lemos lá atrás em Tiago que a sabedoria deste mundo, ela é carnal e demoníaca. O que Eva, ela estava aprendendo era carnal e demoníaca. Ela estava aprendendo algo carnal e demoníaca. E antes dela ser tentada, ela estava aprendendo. Ela estava aprendendo exatamente do anjo, porque a virada do dia era o anjo que se apresentava. Traduzido,
estava oferecendo para ela um alimento celestial, ela passou a se alimentar agora de um alimento carnal da terra, terreno. Da partir que ela come de um alimento que é carnal, terreno, ela passou agora a olhar com os olhos da carne. Ela passou a olhar agora com os olhos da carne. Por isso que a vergonha deles vieram. Eles passaram a ter vergonha dos seus corpos. Eles passaram agora o quê? Agora a sentir vergonha. Aí vamos voltar agora em Provérbios, para vocês entenderem. Acabou a inocência, né? Que tinha. Provérbios 3. Meu filho, não esqueças minha instrução. Guarda no coração meus preceitos. Era para serem guardados. Uma coisa que o irmão Arthur falou lá atrás, para os irmãos entenderem. A mulher, irmã dela, lá no Éden, ela não ia gerar filhos de sexo. Porque o primeiro sexo que foi oferecido foi da serpente. Então, traduzido, se papai Alcha, se ali, eles condicionaram fazer o homem e a mulher, e se eles eram ensinados na virada do dia, então mostrando, os filhos deles sairiam da costela, assim como nas coisas celestiais, os filhos de papai Alcha eram feitos da costela, Do coração. do coração. Então, traduzido, não era para ter uma coabitação, uma relação sexual. Mas aí, essa virada do dia nos ensinos é que a mulher não teve paciência. Ela foi ociosa. Alimentou da carne. E ela ouvindo a palavra ali, ela vindo um ensinamento ali da serpente, e aí agora os olhos dela se abriu. E aí, aquela promessa que era feita para a mulher e para o homem, eles serem o quê? Eles gerarem filhos, Satanás passou na frente. Ele queria deixar uma descendência. Por isso que quando a gente pega em Provérbios 3, fala assim, meu filho, não esqueça a minha instrução, guarde no teu coração meus preceitos. 2, porque te trarão longos dias e anos. Longos dias, irmão Wellington, é vida eterna. Mostrando, se vocês observarem os meus ensinos, vocês terão vida eterna. Uhum. Vocês vão ter vida eterna. Mas em vez deles ouvirem o ensino, para eles terem vida eterna, eles ouviram a serpente. Então passaram a não ter mais o quê? Vida. Por isso que a palavra fala no 2, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. Qual prosperidade seria essa? É que igual a irmã falar, filhos. Eles seriam nações de filhos, prosperidade. Eles teriam uma prosperidade de filhos. Mas em vez disso, o que aconteceu? A mulher ali, mais um homem, eles deixaram de ouvir a sabedoria de Yah. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque lá em cima, irmãos, papai, ele era a sabedoria, ele é que ensinava. Ele é que ensinava, irmão Márcio. E quando ele ensinava, irmão Márcio, todos os filhos ali, é aquele momento que os filhos tinham que estar ali para todos ouvirem. É como nós estamos fazendo aqui agora. Por isso que papai acha quando Marta e Maria, ele está ensinando, uma está fazendo o quê? Na cozinha. Uma está lá cozinhando, querendo mexer com as panelas, a outra optou para estar na onde? Aos pés. Você acha que foi à toa que aquela palavra, ela caiu ali e papai acha falando assim, bem-aventurada é Maria, né? Maria, porque se encontra a ouvir da palavra. Agora, quanto Marta está procurando cuidar dos outros afazeres, as coisas materiais, outras coisas, estão desperdiçando a palavra, o maná.
Então, lá em cima, quando papai Alcho estava ensinando, ali também estava quem? Os filhos, mas tinha ali um que era obediente, que onde que o pai estava, ele estava atrás. Contra outros, que são aquelas 9 pedrinhas de Ezequiel 28, aqueles ali, a palavra fala Ezequiel 28, irmã dela, que fala que Satanás, Lúcifer, ele andava enganalados, né, com as pedrinhas preciosas, adornados com as pedrinhas. E era o que? 9 pedras, porque era total de 10, mas 9 estavam com ele, uma não andava com ele. Mostrando, quando papai Alcha estava ensinando, onde as pedrinhas estão ali para ouvir o ensino, eles estavam buscando conhecimento de Satanás, de Lúcifer. Isso aconteceu lá em cima, irmãos. Então, esse conhecimento lá em cima, que às vezes de você deixar de ouvir papai para ouvir ali a criatura, volta a acontecer aqui em Gênesis, que a gente acabamos de ver. Tremendo. Quando você pega papai, faz o homem e coloca, condiciona ali na virada do dia, ensiná-los, e que em vez de eles ouvirem o ensinamento, eles estavam indo buscar um outro alimento. Lá em cima, aqueles tinham o quê? Vida. Aqueles filhos, eles tinham vida. Uma vez eles indo buscar um outro alimento, trouxe no coração do pai o quê? Como? Assim, meus filhos deixando de ouvir os meus ensinos, meus conselhos, para ouvir conselhos de criatura, um ser criado? Ali houve o quê? Conforme a gente já viu nos estudos, está em Lucas 11, a gente vê o quê? Um reino dividido. Vê um reino dividido dos filhos de Alcha. Você acha que não acontecia no meio dos filhos de Alcha, entre eles falar, não, ele só fica com o pai, ele só fica lá com o pai e quer que a gente fica também junto? Isso aqui nas coisas terrenas já é assim. Verdade. Não, deixa eu ganhar a vida, a gente tira exemplo do filho pródigo. Filho pródigo, né? Isso mesmo. Não, deixa eu andar. O meu pai toda hora quer me ensinar e a gente tem que estar. Não, deixa eu. Aí Satanás chega e vai passando o mel e vai o quê? Vai fazendo que ele se divide o reino. Reino dividido, celestialmente. E quando a gente pega essa divisão celestial, a gente pega os filhos de papai Alcha, aqueles lá que foram trancafiados no abismo, conforme Judas 1,6, os anjos perderam a sua primazia por deixar de seu contato natural se envolver com o ser de outra espécie, semelhantemente a Sodoma, mostrando, eles deixaram o contato com o Pai para ter contato com querubim, Satanás. Aí vocês viram que voltam a repetir aqui embaixo? Mesma coisa. É criado o homem, é criado a mulher. Virada do dia, ensiná-los. Aí, em vez disso, conforme a gente viu ali na palavra em Gênesis 3, a mulher vendo que o fruto era bom e comeu. Era bom para o discernimento. Olha para você ver, irmãos. Era bom para o discernimento. A mulher diz que comeu porque diz que é bom para o discernimento. Agora discernimos tudo. Foi o que Satanás falou. Coma desse fruto, vou ensinar vocês vão ter discernimento de tudo que está acontecendo. Porque a gente sabe o quê? Que foi dado ele o quê? Uma grande responsabilidade. Irmão André disse tudo. Isaías 22. Foi dado ele uma grande responsabilidade. Então, traduzido, se foi colocado sobre ele uma grande administração, uma grande responsabilidade, então ele usou disso para influenciar os filhos. Olha a responsabilidade que foi me colocada. Mas os filhos, muitas das vezes, não entendem que eles é filho. Eles é da casa. Era mais importante. Olha a representação do filho pródigo. Quando o pai fala assim, filho, você já está comigo, você é da minha casa. Tudo que eu tenho é teu.
É uma representação mostrando, irmãos, as escrituras elas nunca saíram do controle do Pai. Quando a gente pega essas coisas lá em cima, mostrando eles não tinham essa necessidade. Mas aí, quando entra a criatura, e ela quer ensinar, aí a gente vai ver, é muita maravilha, irmãos. Vocês vão compreender, assim, os passos, vão começar agora a olhar com outros olhos, situações que vocês vão ver assim. Por quê? Hoje a gente entende. Porque Satanás, ele levou papai ali e falou assim, proste perante mim, eu te darei todos os reinos da terra, a qual foi me entregue. Irmãos, primeiramente a gente tem que entender, a gente vai entrar nessa passagem de Lucas 4. O reino dessa terra, a sabedoria dessa terra é carnal e demoníaca. E se é carnal e demoníaca, aí agora a gente vai lembrar de Lucas 4. Vamos lá em Lucas 4? Quer ensinar papai, irmão André? Muita ousadia. É muita ousadia, né? É muita ousadia, irmão. Tô falando com você, aí. Lucas 1794. Ô, irmão, aquele versículo que você está citando é animal e demoníaca. Tipo assim, animal, Isso. querubim, né? Animal também, querubim. Certíssimo, É, irmã. criatura. Exato. Lucas criado. Lucas 4. 4, 5. Aqui na sombra tá falando. Aqui, ó. Lucas 4, versículo 5. Fala bem assim. O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos da terra. Você vê aqui que Satanás está mostrando os reinos da terra. Não é reino do céu, não. Reino da terra. Mostrando os reinos da terra. E disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Eu dou a quem eu quiser. Porque, peraí, não, volta aqui, irmão. Não, peraí. Eu te darei todos esse poder e glória deste reino, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Mostrando. Olha a petulância. Eu dou a quem eu quiser, porque os reinos deste mundo foi me entregue. Mostrando, se todos os reinos desse mundo foi dado a ele, a sabedoria deste mundo é Dele. a sabedoria desse mundo é dele, irmão Márcio. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria terrena. Demoníaca. E toda sabedoria terrena, você lembra que eu falei para vocês no começo que não nos agrega? É verdade. Por isso que papai acha, quando aqueles senhores da lei, aqueles mestres, eles queriam ensinar papai falou assim, vocês não sabem quem está no meio de vós. Se soubesse, vocês não levariam, né, irmão André? Não levariam no madeiro. Se soubesse que eles estavam levando. Por quê? Porque aquela sabedoria que estava ensinando eles não era terrena. Eles estavam apegados a uma sabedoria terrena. Irmãos, nós não temos que nos vangloriar em nada dessa sabedoria humana. Tudo que esse mundo vem nos ensinar não serve para nós em nada. Não acrescenta nada. Não acrescenta em nada, irmão. Por isso, quando eu falei para os irmãos que nós não podemos inverter os valores, trocar os princípios eternos pelos prazeres momentâneos, porque tudo isso aqui é o quê? Momentâneo. O que Paulo ele fala? Ele fala, eu não me apego mais às coisas que eu me vejo. Eu apego às coisas que eu não vejo. Porque as coisas que eu vejo, elas são passageiras. Mas que eu não vejo, essas sim são eternas. E para mim, ela é um peso de glória. Paulo entendeu isso. Mas antes, ele se apegava às terrenas.
Ele estava aprisionado em Babilônia. Irmãos, toda a sabedoria desse mundo, que esse mundo busca, que é uma sabedoria de Satanás, de Lúcifer, todas essas pessoas, elas estão aprisionadas. Literalmente. Elas estão aprisionadas. Elas estão aprisionadas. E aí, irmão Márcio, a gente vai abrir, irmãos, Romanos, capítulo 8. Estou fazendo os irmãos andar um pouquinho, mas é para os irmãos verem, viu, irmãos? O tamanho da profundidade que a gente vai chegando. Depois, se os irmãos também querem trazer alguma adentro, querem trazer alguma coisa, pode falar, viu? Vocês estão à vontade, aqui nós estamos aqui para realmente ser unânimes um com o outro. Romanos o quê? 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Assim seja. Romanos 8, 18. Fala assim. Penso, com efeito, penso com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Isso aqui Shaul falando. Pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Yahweh. A criação deste mundo, irmãos, ela almeja com expectativa a revelação, a manifestação dos filhos de Yahweh. E os filhos de Yahweh estão aqui. Por quê? Aí eu tenho que voltar lá atrás de novo que nós começamos. Quando a mulher, ela come do fruto, ela conhece o pecado, ali, ela ouvindo a sabedoria do mundo. Sabemos que a sabedoria ela é o quê? Demoníaca e carnal. Mostrando, quando a mulher ela come daquele fruto, ela passou a morrer. Provérbios 3, nós lemos o quê? Que te alcançará longos dias, vida eterna, se atar o teu pescoço os meus mandamentos. Mostrando, se vocês guardarem os meus estatutos, os meus mandamentos, vocês não vão morrer. Mas o que eles fizeram? Comeram. Comeram e conheceram a morte. Conhecendo a morte, agora passou e sai escravizado. Mas vocês repararam que lá em Gênesis 3 fala assim que poderia comer de toda a árvore, mas menos daquela árvore que estava no meio? Verdade. Poderia comer de toda a árvore. Quem eram aquelas árvores? Os filhos de Yahweh. Os filhos de Yahweh. 144. Mas aqui nós lemos em Romanos 8, que fala que toda a criação, ela é em expectativa, ela almeja ver os filhos de Yahweh. Tremendo. É tremendo isso aí. Tremendo. Tremendo. Agora, irmãos, aqueles que estavam em cativo, aqueles que estavam presos em Babilônia, aqueles que conheceram a morte, agora eles estão tendo nova chance de conhecer a vida através dos filhos de Yahweh. Vocês estão compreendendo, irmãos? Muito tremendo. Porque é assim que a palavra ela vai nos mostrando. Foi dado o ensinamento lá no Éden de comer de todos os frutos da árvore, que eram os filhos de Yahweh. Vocês podem ouvir os ensinamentos deles. Vocês podem ouvir os ensinos deles. Mas da árvore lá do conhecimento do bem e do mal, não. Aí eles foram ouvir o conselho, o entendimento daquilo. Mas papai, ele é tão rico em compaixão, amor infinito,
que ele vê uma humanidade, conforme Provérbios 3, que a gente viu, que a mulher e o homem, quando fala, filho meu, guarda os meus mandamentos, e será o quê? Terão longos dias, vida eterna e prosperidade. Vocês teriam filhos. Mas agora, vocês cometendo o delito, vocês agora passaram a morrer. Vou continuar aqui em Romanos 8 para vocês verem. Vamos continuar. Vamos ler do início de novo. Romanos 8, 18. Penso, com efeito, que o sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Você vê o que Paulo está falando. Em nós. Em nós, Vai revelar em nós. neles. Porque desde o Espírito que foi infundido neles em Pentecoste. Pois a criação expectativa anseia pela revelação dos filhos de Al. 20. De fato, a criação foi submetida à vaidade, às coisas materiais. Exatamente. A vaidade. Agora pula esse travessão lá embaixo, na esperança. 21. De ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Al. Tremendo demais, irmão. Muito tremendo. Você vê que os filhos de Al, eles que têm a liberdade, esses seres da terra, filhos de Adão, eles estão na escravidão. Por isso que Paulo fala, a gente almeja que nós vemos agora conhecer os dias dos filhos de Alcha, porque aí nós agora sairemos dessa prisão. Porque quanto que a mensagem dos filhos de Alcha não desce nessa terra, todos estão aprisionados na morte. Isso mesmo. Foi a ministração de hoje que o irmão Arthur trouxe. Qual que é o intuito da Babilônia? Não é escravizar todos, prender todos, nela alimentar eles? Isso mesmo. E qual que é o contraponto? O mensageiro de Filadélfia, trombeta de Al, ele o quê? Libertá-los, salvá-los, junto com quem? Aqueles também que nutrem a igreja. Que tem o espírito compartilhado. Então vocês viram aqui que Gênesis 3, a mulher, ela falou, ela viu que a árvore era boa e ela quis comer, porque era boa para alcançar o discernimento. Abriu-se os olhos. Mas qual discernimento que foi aberto? Para as coisas deste mundo, das coisas terrenas. Por isso que aqui Romanos 8 aqui vai falar que dessa vaidade. Exatamente. Eles estão presos na vaidade deste mundo. Foi o que o irmão Márcio estava conversando em Historinha mais cedo. A vaidade que este mundo prende as pessoas, por quê? Porque tudo é vaidade debaixo do céu, do sol. Tudo é vaidade, irmãos. Eclesiastes 4, eu acho, né, que fala, né? Tudo é vaidade, eu acho que é Eclesiastes. Tudo é vaidade. Então, mostrando os filhos de Papai Alcha, eles não podem ter essa vaidade. Porque o papel deles é um como o do Pai. Verdade. Trazer a mensagem do reino e libertar cativos que estão presos no cativeiro. Que estão aprisionados em Babilônia. Aí quando a gente pega que a mulher poderia comer de todas as árvores, do fruto das árvores, poderia ouvir a todas as ministrações dos filhos de Alcha. Mas a mulher, ela foi ociosa. E uma vez ela comendo, conheceu a morte. E ela conhecendo a morte, eles passaram a ficar presos numa prisão que agora é a sabedoria deste mundo. Por isso que nós lemos em Tiago, capítulo 3:13, que a sabedoria deste mundo, ela é animal, carnal e demoníaca. É de Satanás. Eles estão nus. Por isso que quando a gente vê em Lucas, que nós lemos 4, fala que Satanás, ele vem
ele faz o quê? Ele pega e faz: proste-te perante mim, te darei todos os reinos da terra, a qual foi-me entregue, mostrando, irmãos, a sabedoria deste mundo é terrena e é de Satanás. Então, mostrando toda a vaidade, riqueza, os tronos, as hierarquias, os poderes que esse mundo, que esses homens implantam neste mundo, é de Satanás. De Satanás. Aí vem o irmão deste mundo, não desmerecendo, vem os homens da terra, os filhos de Adão, eles querem ensinar os filhos de Alcha. Vai ensinar uma sabedoria de Satanás para a gente, irmãos. Sabedoria deste mundo. Aí por isso que é preciso, conforme a gente viu aqui na palavra em Romanos, até que se aquele dia se cumpra a aparição a criação, mesmo a expectativa, a aparição dos filhos de Alcha. Os filhos de Alcha agora vindo, ensinando-os e libertando-os da vaidade. Por que vaidade, irmãos? Porque quando você quer conquistar alguma coisa neste mundo, é para a sua vaidade. É para o seu ego. É para o seu ego. Aí você pega aí, Adão e Eva estavam nu, né? Aí você pega aqui, ó. Aí você vai lá em Laodiceia, no final aqui, eles estavam o quê? Nu também. Nu. Estavam nu. Cego. Pobre, cego e nu. E você fez um link certíssimo, irmão. Você sabe por que você fez um link certinho? Porque todos vão enquadrar na condição de Laodiceia. E traduzir, aqui, os seres da terra hoje, que estão todos se enquadrando na condição de Laodiceia, que é um link, uma conexão certíssima que o irmão Elton fez lá com Gênesis. Por quê? Porque uma vez eles o que alimentaram do fruto, eles viram a sua nudez. Aí é a mesma coisa aqui. É a vergonha deles de ter ido após outro. E após outro. Tremendo. É a vergonha deles. Então, por isso que é preciso os filhos de Papai Alcha, eles virem para agora o quê? Fazer cumprir aquela palavra lá de Gênesis 3, que foi dado vocês comer de todos os frutos das árvores. Mas menos a que está no meio do jardim. Mostrando. Foi dado, não comeram. Aí Papai Alcha, como rico e com paixão, e o amor para com os filhos de Adão, ele pega, ele faz com que eles venham ser alimentados agora de novo. E compre naquela passagem de Isaías 55. A chuva e a neve, elas não voltam para lá, até que elas desçam, moem, dá semente ao semeador, pão ao que come. Assim, eles não voltarão para lá, até que conclua o objetivo da sua missão. Mostrando, até que eles venham dar alimento para essa terra. Isso não, tremendo, irmão. Até que eles não venham alimentar essa terra. Porque essa terra, elas não têm esse alimento. E foi a mensagem que foi traga hoje. Porque o alimento que o falso profeta, o Vaticano, essa unificação de todas as religiões, que eles vão querer o quê? Alimentar todos os povos. Aí você pega em Apocalipse 14 e fala: aquele que anuncia às nações, povos, multidões e línguas. Anunciando o quê? A salvação. Junto com seus filhos. E aí, irmãos, a gente vai abrir agora 1 Coríntios. Tem uma tradução melhor, mas eu acho que essa tradução de Coríntios dá pra gente... Quando a gente estava vindo, irmão, a gente está falando que essa unificação aí já é o famoso culto ecumênico, né, que eles vão fazer. Culto ecumênico, eles vão unificar. Exatamente, unificar, viu, irmão? É isso mesmo, irmão Natanael. Vamos começar a brigar agora? Cego, todo mundo cego. Ele pegou pra brincar. Olha para você ver, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 1 Coríntios 3, 18. Fala assim, ó. Ninguém se iluda. Você vê que, olha para você ver como é que Saulo Paulo, já pelo Espírito, o que Saulo Paulo já fala. Ninguém se iluda. Mostrando, não fica iludido não. Vocês estão iludidos com o quê? Palavras bonitas. Porque vocês acham que são sábios dessa terra? Olha o que ele fala. Ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo. Mostrando, se você acha que você tem a sabedoria deste mundo, não se iluda não, meu amigo. Não se iluda não. Continuando. Torna-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Yahweh. Com efeito está escrito, ele apanha os sábios em suas próprias astúcias. E ainda, o mestre conhece o raciocínio dos sábios, sabe que é Vaidade. que é vão. São vãos. São vãos. Então você vê que todo esse conhecimento, tudo isso que eles procuram conhecer, e olha para isso tudo e fala assim, isso é vão. Se não for a sabedoria celestial, para mim não serve. Não serve. Essa sabedoria que vocês têm, ela não serve. Aí entra o que nós estávamos falando, né, irmão Márcio? A gente vê as pessoas, você corre, você conquista e tal. Aí depois que você pega, aí aquela sensação, aí você vê que a sensação depois do vazio, por exemplo, você corre, conquistou, adquiriu. Depois você vai ver que está te faltando algo. Sempre tá faltando. Aí você vai ver que, tipo, você construiu tudo, mas sempre lá dentro de você vai estar ainda uma lacuna, um vazio. Porque as coisas deste mundo, irmãos, ainda que a gente possa adquirir todas elas, elas não vão preencher o vazio que só é preenchido pelo Espírito. Verdade, mano. Porque só é preenchido pelo Espírito. E aí o coloca. Eu fazia uma coisa assim, eu pensava, fazia um objetivo, eu quero alcançar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, comprar alguma coisa. Aí você faz aquele sacrifício todo, você compra, e Não depois você fala resolve assim, o mas e aí? E agora? Sente aquele vazio, mesma coisa assim, falei, gente, mas não é, eu queria isso, mas agora não adianta nada, porque não está me satisfazendo. E isso foi muitas vezes me aconteceu isso. É isso que eu estou falando mesmo, a gente é vão mesmo. Eu senti um vazio tão grande, mas meu vazio já foi preenchido. Gratidão. Gratidão, papai Alcho. Já não sinto mais vazio. Agora não, agora já, a gente tá só tem aquela a vontade de querer saber mais, de querer saber mais, né? Isso é que vai preenchendo a gente, Aqui né? já tá Mas tudo a gente tinha preenchido, esse só que- vazio também nas denominações, por isso que você nunca estava preenchido. Tinha, Entendeu? Você nunca estava preenchido, satisfeito. Você falava assim, sempre estava faltando alguma coisa. E é verdade. Entendeu? E isso, pelo menos comigo, era assim. Eu falava, gente, Isso é mesmo. isso não tá certo. Tá faltando alguma E quando coisa. você perguntava a um pastor, por exemplo, alguma Ia pra questão, frente. e ele não sabia responder, falava, É. não, isso aí é mistério, isso aí é mistério. Exatamente. Gente, sabe, e Eu você também- ficava sem E resposta. eu sabia que Alcha era O pai vazio. da denominação. Eu falava isso com o irmão Arthur. Antes, eu já sentia e sabia. Tremendo. Falava assim, irmão, e Alcha é pai. Então, irmãos, para a gente ver que a sabedoria, conforme a gente viu aqui, para Yah ela é uma sabedoria vã. Aí hoje, depois que a gente cresce, você entende que você é um filho de Papai Alcha, de onde que você veio, que você é um ser celestial. Aí você entende agora por que a sua missão de vir aqui nessa terra. Porque quando o Papai Alcha fala que a sabedoria deste mundo, ela é uma sabedoria vã, porque só tem uma sabedoria que não é ignorada, só tem uma sabedoria que pode mudar o quadro desse mundo.
que é a sabedoria de Al, que são os filhos dele vindo nessa terra. Tremendo, irmão. É os filhos dele vindo nessa terra. Essa terra aqui, irmãos, quando a gente viu aqui a palavra que Satanás, ele fala que os reinos dessa terra, ele dá para quem ele quiser, porque foi entregue a ele. Então está querendo dizer que toda a sabedoria, o conhecimento, tudo isso que esse mundo oferece é dele. E ele é tão petulante que quando a gente vê a palavra, ele está tentando se argumentar com o papai Alcha, de ver se papai Alcha entra numa negociata com ele e fala assim, eu te darei esses reinos aqui da terra. Muita ousadia. É muita ousadia, irmãos. Astuto. Aí o que ele faz? Ele tentou com o papai Alcha, mas papai Alcha o repreendeu na palavra. Porque papai Alcha é a palavra, é a sabedoria, né, irmão? Aí, vem aqui na frente com os filhos de papai Alcha. Tem que tomar para dentro também, irmãos, que os filhos de papai Alcha, a gente vem fazer a mesma missão que o pai. E se o reino de papai não é desse mundo, certamente o nosso também não é, como a gente sabe que não é. Então o que a gente faz? A gente pega, a gente bate em Satanás, é na palavra, conforme o próprio irmão Arthur disse. A nossa batalha lá vai ser na palavra, vai ser na argumentação. Como é que nós argumentamos que esse mundo é nós falarmos para Satanás, Satanás, nosso reino não é desse mundo. Nossa vida nessa terra é somente uma, resgatar aqueles que estão prisionados em você. Aos prazeres que esse mundo oferece. Esse é o nosso papel, irmãos. Libertar as pessoas que estão prisioneiras em Satanás, nesse mundo, em Babilônia. Por isso que nós vemos em Apocalipse 18 falando o quê? Caiu a grande Babilônia, morada de toda espécie, demônios e aves repelentes. Caiu, mostrando, irmãos, todo tipo de demônios ensina todas essas religiões do mundo. E por isso que vem o nosso papel de tirar essas pessoas dessa prisão. Porque é uma prisão. Romanos 8, nós lemos que agora a criação em si, ela almeja ver os filhos de Alcha e ser libertadas da vaidade, né? Porque elas estão o quê? Presas. A vaidade é o quê? Esse mundo. As coisas que este mundo te oprime. Que já me oprimiu, já oprimiu os irmãos. Todos nós aqui de um dia já ostentamos, já vivemos alguma coisa para este mundo. E hoje, quando a gente entende que o foco nosso é papai Alcha, meus irmãos, é gratificante demais, porque às vezes vai ter dia tão difícil na vida de cada irmão aqui, que eu não preciso comentar, se cada um contar a história aqui, cada um vai chorar com a história um do outro. Mas é tantos dias difíceis, mas quando você lembra de quem habita em você, de quem te dá paz, quem te dá aquela força, quem te dá aquele refrigério de alma, você fala assim, eu sou mais que vencedor. Aleluia. Porque quem habita em mim é o que traz algo que o mundo não tem, irmãos. Por isso que fala. A paz. Verdade. Por isso que A fala paz. que maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. É essa conexão. Essa conexão. Que Satanás, né? Ele que é o providenciador, ele que é o que dá as coisas para esse povo, para esse mundo. Por isso que fala maior que habita em nós. O Espírito. Que é o Espírito de Deus que habita em nós, do que habita no mundo. Porque o que habita no mundo é porque ele é o rei deste mundo. Tremendo. Então, traduzido, as bênçãos, os valores, todas as coisas que essas pessoas alcançam, no final elas não têm paz. Não é preenchidas. Aí os filhos de papai Alcha vêm libertá-los. Tremendo. Libertá-los elas falando assim, tudo isso aí que você tem, tudo isso aí, nada disso é importante diante o que o Pai tem preparado para vocês lá em cima. Essa é a mensagem nossa. De um reino, de algo que isso que se desfazerá e algo que é notável diante do que nos espera lá, do que nos espera por eles.
Grato a papai Alves. né? Gratidão. É algo que é imensurável. É imensurável. Reino inabalável. E esse capítulo de Romanos, eu vejo que o apóstolo Paulo ele estava falando para nós. Literalmente. Que a lei do Espírito da vida em Yahshua Mashiach te libertou da lei do pecado e da morte. Do pecado da Aí quando morte. chega aqui, né, o 18, já fala que a criação ele espera a nossa manifestação. Então, Exato. todinho pra Isso nós. mesmo. Tremendo. Exato. isso aí. É muito tremendo. Sim. E eu falar com vocês, eu tava ouvindo a ministração do irmão Beethoven na sexta. Aí ele citou essa passagem e falei assim, eu falei a mesma coisa que você falou, irmã Ângela. Eu falei assim, esse versículo é para nós. Quando falar que a criação mesmo, expectativa, a manifestação, a revelação dos filhos de Al, é eles esperando nós. Porque lá atrás, quando a mulher ela comete o delito, ela não ouviu os ensinamentos, ela ir após ali o fruto, comer do fruto ali da árvore, e ali os olhos dela se abrindo, e a morte indo até eles, ali agora precisa alguém para vir trazer vidas para eles. Porque de lá para cá, se a gente for olhar bem, Papai Yahshua, ele cada tempo ele enviou os filhos dele. Até Verdade. chegar em nós aqui no final. Para trazer para aquele povo que Ial, ele está no controle de tudo e que os seres celestiais eram precisos vir à terra, porque os homens da terra, eles de si mesmos, eles não tinham como se proteger. Eles não conheciam. Não conheciam. Nossa, É verdade. Exato. Tem um versículo em Eclesiastes que eu tentei achar aqui, que fala que a eternidade ela está no coração do homem. Olha para você ver. Está em Eclesiastes, né? Me parece. Eu não consegui lembrar onde. Tentei aqui, mas a conexão aqui não está boa, não. Isso é para os filhos de Deus. Essa Sim. eternidade, ela está dentro de nós. Se nós vamos ver É nossa verdade. história lá desde criança, você sentia que você não era daqui. Exatamente Você isso. não tinha nada, conexão nenhuma. Eu, pelo menos, desde criança, Sim. não me sentia conectada aqui nessa esfera de jeito nenhum. Exato. É uma irmãos. eternidade que está dentro da gente e a gente quer voltar para ela. Né? Por isso, irmãos, quando a gente pega a passagem de Coríntios, 1 Coríntios 11, o 2 Coríntios 11, vamos abrir lá? Acho que é segundo, 2 Coríntios. 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, versículo 14. 2 Coríntios 11, versículo 14. Espera todos os irmãos abrir. 2 Coríntios 11, 14. Fala assim, ó. Você achou aí, mano? Fala assim. Não é de se estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça. Se disfarça. Se disfarça. Se disfarça. Porque ele não pode ser, então ele tem que se Disfarçar que ele não é. E não é se de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, mostrando. Sabemos que ele não tem mais brilho, mas agora ele quer passar como um anjo que tem luz. Por conseguinte, não é de surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça, mostrando a justiça nessa terra é feita pelos filhos de Yahshua. Mas aí, a gente vê que ele também tem seus ministros. A Bíblia, a palavra fala aqui que Satanás ele transfigura em ser de luz, mostrando, ele se disfarça. Você vê que ele quer copiar, porque sabe que a luz é dos filhos de Yahshua. Mas ele quer ter uma luz que ele não tem mais. Então ele se disfarça. Sabe como é que ele se disfarça com essa luz, irmão Ed? É porque está lá no templo lá celestial, conforme Isaías 63. Aí o povo aqui, ó, invoca Jesus, Zeus. Aí o que acontece? Ele se passa por Ial.
Aí, em vez de as orações subir, ele barra as orações e ele responde. Mas aqui embaixo tem os intercessores, que são os ministros. Esses são os que levam para quem? Para ele as orações. E aí, eles se passam como ministros de justiça. Por isso que o povo toma eles como ministros da justiça. Por isso que o povo não quer sair de Babilônia. Sim. O povo não quer sair das denominações. Por quê? Porque vê eles como justiceiros deles. Curou aleijado, o cego voltou a enxergar, o paralítico está andando. Então é o quê? Ele está fazendo uma falsa justiça, está dando para eles o que eles precisam. Mas eles não esquecem que, conforme a palavra em Lucas que nós lemos aqui 4, que ele é o quê? O rei desse mundo. Ele dá para aquele querer. Então, mostrando, você quer cura? Eu vou te dar cura. Você quer enxergar? Você vai enxergar. Você quer bênçãos? Então eu vou te dar. Aí entra aquela palavra que nós lemos de Romanos 8. Eles estão aprisionados por causa da vaidade, mostrando tudo por interesses próprios. É verdade. Todos querendo alguma coisa. E por causa disso, Satanás se disfarça em anjo de luz. E o que acontece? Aí todo mundo ele acha que ele é Ial. Por quê? Porque se está respondendo, está recebendo, então por que nós vamos deixar de servir ele? E é o argumento deles. Exatamente isso acontecendo, por exemplo, minha ex-esposa, ela me falou justamente isso. Por que eu vou mudar? Se ele me atende tudo que eu quero, eu peço, ele me atende. Tá dando certo, né? Está dando certo. Tudo que eu penso, ele me atende. Então, por que eu vou mudar para o seu? Então, o que eu posso fazer? Exatamente. Mas aí vocês veem, irmãos, que assim como ele tem seus ministros, Ial tem sua trombeta e também tem seus ministros. Mas aí, a ministração que Filadélfia traz, todos nós que trazemos para o mundo, é de vida. Verdade. Não é de barganha, de você ganhar alguma coisa neste mundo. A desse povo, deste mundo, a de Satanás, de Lúcifer, é que as pessoas ganhem alguma coisa neste mundo. A de Ial é o contrário, que você perca nesse mundo, mas para que você ganhe com ele. Exatamente. E eternamente, né? Você perde aqui para ganhar para com ele. Mas eles revertem os valores. Eles invertem os valores. Você tem que ganhar aqui. Então, traduzido, igual você acabou de dizer, irmão Márcio, como é que eu vou abrir mão daquele que está me abençoando com isso? Se está me dando isso. Então, não tem como eu abrir mão. É o argumento normal deles, de quem está aprisionado no Babilônia, é esse. Por isso que a gente vê que esse vinho fermentado, conforme a gente vê em Lucas 7, que alguém tendo experimentado ou tomado do vinho velho, não quer do novo. Não. Porque o vinho novo é quem? Filadélfia. É a palavra nova dos últimos tempos. Alguém ter tomado o vinho velho não quer do novo. E diz, o velho que é bom. É bom. Mostrando, vai querer uma palavra nova, uma palavra que é para salvação, uma palavra que você vai ter que perder para você poder ganhar celestialmente, que você vai ter que abrir mão para poder ganhar. Como diz Saulo Paulo, eu não me apego mais às coisas que eu me vejo, porque as que eu vejo, elas para mim, elas são passageiras, mas eu me apego às espirituais celestiais, porque para mim elas sim são peso de glória. Por isso que eu me apego a elas. Então entendeu que há celestiais que são importantes. E aí a gente vive um mundo onde que as pessoas se apegando às do mundo, conforme Satanás ele fez aqui. Vamos voltar em Provérbios antes de a gente encerrar. Provérbios 3. Provérbios. Separei, não sei nem o que eu deixei aqui. Provérbios 3. Quando fala assim, ó, meu filho, não esqueça minhas instruções, guarda no teu coração meus preceitos, porque te trarão longos dias
e anos, no caso, vocês não irão morrer, mas largou os ensinos que foi ensinado lá atrás, então passou a morrer. Vida e prosperidade. O amor e a fidelidade. Tremendo. O amor, o primeiro mandamento, irmão Márcio, amará Ao Pai. sobre todas as coisas. Então, mostrando, Yahweh é amor. E a fidelidade. Por quê? Porque você vê que está falando de dois personagens? O amor e a fidelidade. A fidelidade é aquele que representa, aquele que é exemplo de Micael, que ele é aquele que é fiel, é aquele que andava com o pai, é aquele que não largava um momento algum de estar junto do pai. Por isso que fala, o amor e a fidelidade não te abandonem. Mostrando, eles abandonou o ensino lá atrás. Eles abandonaram o ensino que era aplicado para eles na virada do dia. O amor e a fidelidade. Eles guardando os mandamentos de Yahweh, eles entendiam o que é amor. Eles, ouvindo os ensinos de Micael ali, eles entendiam o que é fidelidade. Então eles não iam após outro. Porque você guardava o amor e a fidelidade. Por isso que na arte você vê que a última é o temor. É verdade. O temor a Yahweh é o princípio da sabedoria. Mostrando, Micael, ele tinha temor a Yahweh. E por esse temor, ele era fiel. Aí quando você olha no Éden, já era ao contrário. Eles não tinham temor a Yahweh, que era amor. Eles não tinham amor e, principalmente, eles não tinham fidelidade. Por isso que fala que o amor e a fidelidade. Por isso que era ensinado a eles, vocês vão ter filhos, vocês vão ser prósperos, vocês não precisam de nada. Mas assim como Lúcifer fez lá em cima, conforme Ezequiel 28, das 10 pedras, 9, ficou 9. Das 10 pedras, ela estava na onde? Ouvindo os ensinos, andava com o pai. E as outras 9? Estavam ouvindo ensinamentos de Lúcifer. Grudado nele. Então vocês veem que o que foi feito lá em cima foi feito também na terra. Você vê que as coisas têm tendência a se repetir. Aí mostrando que agora tem que vir alguém para reconciliar. Papai Alcha, ele vem reconciliar as da terra e as do céu, porque as do céu também precisavam ser reconciliadas. E depois também é preciso vir alguém que é exemplo de fidelidade. Para mostrar para a terra que a terra precisa de fidelidade. É por isso que todas as vezes que a gente, os irmãos que vê na live, sempre eu falo de fidelidade. Por quê? Porque tem que ter alguém como exemplo de fidelidade, irmãos. Porque se nós não tivermos alguém como exemplo de fidelidade, a gente faz igual quem? Igual Adão e Eva. É verdade. A gente ouve outro ensino. A gente vai após outro. É, verdade. Aí você deixa de ser fiel. E você deixando de ser fiel, você come outro alimento, você se torna aprisionado. Aí conforme a própria palavra que foi traga hoje lá mais cedo. Aí você se torna um prisioneiro. Aí você vai comer alimento, é o que o Vaticano, o falso profeta quer fazer. Ele quer te alimentar. Ele quer te alimentar. Ele quer alimentar o mundo. Irmãos, alimento igual o nosso. Eu durmo, eu acordo, todos os dias eu fico pensando onde que o mundo está. Que quando um de nós nos abrimos nossa boca, eles falam assim, eu não quero ouvir a sua palavra. Eu falo assim, como assim? A palavra em Hebreus 13 fala assim, que felizes são aqueles que acolheram com hospitalidade anjos em suas casas. Irmãos, felizes são aqueles que acolhem qualquer um de nós. É verdade. Mas fala que aqueles que não nos acolhem, conforme está a palavra, que assim, bata o pó das suas sandálias, né? E que a casa que os acolher, fala assim, que a paz reine sobre esta casa. Mas eu pergunto vocês, e a casa que não nos acolher? A paz volta para nós. A paz volta para nós, e aquela casa não passa a ter paz. E se ela não ter paz, ela tem o quê? Ela tem a paz que esse mundo não pode oferecer. Ela tem Satanás na vida, na casa delas.
Então, irmãos, essa é a palavra. Não quero estender. Tem aqui o que o Pai nos condiciona, está trazendo para os irmãos. Nós temos com 1h15. Acredito que foi bem produtivo. Fui bem, Graças ao papai. né, esclarecedor do que eu estava querendo falar para os irmãos, passar para os irmãos. Os irmãos têm alguma dúvida? Os irmãos querem trazer alguma coisa? Pode sim, Maria Júlia. Aqui no 2, Provérbios Leva. 2, está falando assim, ó. Vivificarão longos dias e anos, e vida e prosperidade. Aí no 16 fala aqui, ó. Em sua direita, longos anos. Sim. Em sua esquerda, riqueza e honra. Vida Mostrando o sétimo, E o sexto foi também é o sexto, também é o sétimo. sétimo. Certíssimo, Eles viu, estavam irmão? lá se alimentando, né? De Micael. Ele aprendia tudo com o pai, né? E passava para eles os ensinos. É exatamente isso. Certíssimo, viu, irmã? Certo, boa conexão, viu? Provérbios aí. Irmão André, irmão Wellington. Super esclarecido, irmão. Muito bom mesmo. Vocês têm algum adentro, irmão Natanael? Vocês podem falar, irmã Márcia. Eu gosto de ouvir os irmãos, porque os irmãos ficar interagindo, principalmente que está ouvindo o áudio depois, os irmãos ouvir um pouco da voz de cada irmão. Você sabe por quê, irmãos? Para vocês, os irmãos, eles são alimentados quando cada um de nós abre a boca e fala. Eles recebem do outro lado lá e falam assim, essa voz é de fulano. Tem irmãos no dia da reunião, irmão Márcio, quando o pessoal veio, o pessoal fala assim, você que é o irmão Anderson, assim, aquela voz é sua, né? Eu falei assim, nossa, tem um vozeirão. Eu falei assim, obrigado, irmão. Então você vê que os irmãos identificam nós pela voz. Às vezes nunca te viu, mas pela voz. Igual os irmãos confundiam, achavam que o irmão André que era o fortão e eu que era o magrinho. eu acho que é por causa da cara de mal. Quando os irmãos vieram se reunir aqui, falaram assim, não, irmão André, você que é o irmão antes, achava que você que era o fortão e ele era o magrinho. Nada a ver, Entendeu? né? Mas é por quê? Porque você sabe por quê, irmãos? Eu falo isso porque os irmãos criam na cabeça dele as expectativas, como é que o irmão é, como é que é o irmão Helder, Assim mesmo. como é que deve ser o irmão Natanael. Os irmãos criam, tadinho. Aí quando vê presencialmente, aí os irmãos falam assim, o irmão André é tão baixutinho. Eu achava que era. Então, mas assim, é gratificação, irmãos. A gente brinca assim para descontrair, mas é a maravilha que a gente vê o que foi dado a cada um de nós. E só ressaltando, lembrando, né? Aquelas árvores lá atrás que papai falou assim, ó, coma todas elas, alimenta-o de todas elas. Eles não quiseram comer, mas agora eles estão sendo alimentados, eles estão comendo dessas árvores. Então, né, irmãos? Gratidão, papai Alcha, né? Gratidão, né? Vamos encerrar, né, amados irmãos? Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.